Então, aqui no meu outro PC deu sinal vermelho, acho que de vocês também, né? Tá gravando. Eu não sei se deixamos só o Anderson com a câmera ligada e o microfone, né? Depois nós retornamos. Não sei se como a internet está meio um pouco pesada, né? Eu acho que talvez se é de praxe, só o Anderson fica com a câmera ligada e o som, nós desligamos, depois nós retornamos, né, para a arguição, então, da defesa do estágio. Então, hoje nós teremos, então, a defesa do estágio do Anderson Jesuíno Acorde, né, assistência técnica para agricultores do município de Jacinto Machado, pela cooperativa industrial Cooperja. Então, ele fez o trabalho dele na parte de banana, então vamos ver que ele tem, né, nos dizer aí, nos 20, 30 minutinhos, né, de arguição. Depois tem a arguição da banca e a parte da defesa final, beleza? Então eu vou passar então a palavra ao Anderson, que relata os seus momentos de estágio, né, na defesa aí do curso de agronomia. Fique à vontade. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Desde já agradeço a presença de todos, né? E como já o professor Ivar comentou aqui sobre o título, né? O estágio foi voltado então à área de banana e principalmente na assistência técnica, né? Junto aos agricultores ali, né? Pela cooperativa agroindustrial Cooperja. Bom, primeiramente a identificação da empresa, né? Tem como nome fantasia Cooperja, seu endereço e local onde eu fiz o meu estágio também é a matriz, né? Fica localizado na rua Avenida Padre Val Fontanella, 500, em Jacinto Machado. Apresenta como razão social Cooperativa Agroindustrial Cooperja e o CNPJ ali apresentado no slide. Hoje, o seu representante, presidente, é o senhor Vanir Zanata. A minha supervisora de estágio foi a engenheira agrônoma Janaína Emerim de Souza, no qual fiz o curso de agronomia no Instituto Federal Catarinense há pouco tempo, há cerca de 2 ou 3 anos ela se formou, né? E a minha área de atuação foi em agropecuária, assistência técnica, né? O período do meu estágio foi no dia 30/11/2020 e se encerrou no dia 19/2/2021, completando 450 horas. Aqui está a foto da fachada da loja agropecuária de Jacinto Machado. Um pouquinho do histórico, então, da cooperativa. Ela foi fundada no dia 30 de agosto de 1969. Nesse dia, cerca de 117 agricultores estavam reunidos, né, para tentar solucionar alguns problemas que havia na região, principalmente, né, em relação à aquisição de insumos, na comercialização e na armazenagem dessa produção agrícola da região. Essa ideia foi encabeçada principalmente pelo agrônomo Joaquim Pedro Coelho, e desde a sua fundação até hoje a Cooperja vem atuando no ramo da agricultura, orientação técnica, né? E hoje é uma empresa muito consolidada, com diversas áreas de atuação, e desde supermercados, que eu vou comentar um pouco à frente, desde supermercados, agropecuárias, postos de gasolina, é uma empresa muito consolidada a nível estadual e nacional também. Hoje, a Cooperja ela tem uma gama de atuação, né, de infraestrutura, no qual ela se destaca então na área da indústria de beneficiamento de grãos, supermercados, lojas agropecuárias. Hoje ela contém 12 lojas distribuídas no estado de Santa Catarina e Paraná e Rio Grande do Sul, postos de combustíveis, beneficiamento de sementes, recebimento de frutas e fábrica de rações. Dentro de uma loja agropecuária, ela conta com uma distribuição de pessoas, vamos dizer assim, bem distribuída, começando com gerentes, vendedores internos e externos, balconistas, caixas e serviços gerais. Então, ela consegue, além do departamento técnico, né, que está ali para auxiliar em passar orientações, né, no departamento técnico atuam agrônomos, veterinários, topógrafos. Então, ela consegue abranger e solucionar os mais diversos problemas, né? Um pouquinho da importância econômica da cultura da banana a nível estadual e nacional, né? Hoje é a segunda fruta mais consumida, ficando atrás apenas da laranja. Em relação dos principais alimentos hoje, ela ocupa a 4ª posição,
ficando atrás de trigo, milho e arroz. A nível mundial hoje, ela tem uma produção ela é 5,4 milhões de hectares e produz 114 milhões de toneladas. Já a nível estadual, ela tem uma produção nível nacional, na verdade, ela tem uma produção de 7,91 milhões de toneladas em aproximadamente 490 mil hectares. Ela é uma fruta que hoje é consumida pelos mais diversos públicos, né? Desde os pessoais de mais baixa renda até a classe mais alta. É uma fruta rica em diversos nutrientes, minerais e nutrientes. Hoje o seu principal seria o potássio, no caso. Além de ser rica, né, ela é fácil de ser consumida, pode ser consumida in natura, em bolos, vitaminas, então ela se tornou fácil, né? Em relação às atividades envolvidas, eu pude acompanhar algumas atividades, né? Foi possível acompanhar diversas práticas culturais. Sempre que a gente ia fazer uma visita a campo, a gente sempre acabava entrando em contato com os produtores. Eles sempre estavam na lavoura, fazendo algum tipo de manejo, fazendo a desfolha, a colheita, então a gente pôde presenciar essas práticas. A gente sempre tentava passar assistência técnica, orientação dos produtores, passava sempre orientação, recomendação, de modo geral, e também mais focado na parte de manejo, né, de pragas e doenças. Uma das orientações que a gente passava sempre era a relação à adubação e calagem, de suma importância isso, né, de modo geral, para a cultura da banana. Ela afeta diretamente o crescimento, o desenvolvimento, a qualidade, a produção dessas frutas, né? E hoje, a falta da análise de solo está diretamente ligada com a baixa produtividade, porque nem sempre adianta a gente colocar em grande quantidade, mas não está colocando da forma certa, né? Então a gente sempre passar aos produtores, né, fazer análise de solo, usar recomendação, porque nem sempre quantidade é qualidade, né? Hoje a adubação, a banana, ela em grande maioria pega esses nutrientes via solo, muito pouca coisa através de adubação foliar e tal. E hoje cerca de 2/3 dos nutrientes que ela absorve acaba reaproveitando, né, através do pseudocaule e também algumas doenças são favorecidas pela má adubação e calagem. Hoje um exemplo é o mal do Panamá, que é muito favorecido por solos ácidos e pela deficiência de calagem, né, ou até uma adubação nitrogenada muito alta, né, o que favorece essa doença. Comentar um pouco agora das doenças que eu pude ver a campo, né, e algumas orientações que normalmente a gente passava aos produtores. Hoje o mal do Panamá é distribuído em todo o território nacional. Tem como característica um sintoma bem clássico, né, a planta se torna mole e preta ali, né. Após ela estar inserida no bananal, não tem nenhum tipo de manejo não, nenhum tipo de controle. O que a gente orienta, então, é eliminar essas plantas doentes e utilizar variedades resistentes, né? E também cuidar muito com a adubação, como eu já comentei, né? A acidez do solo, umidade alta, o suprimento de nutrientes inadequado e a compactação do solo aumentam muito a taxa de desenvolvimento dessa doença. Então, além de variedades resistentes, a gente pode utilizar, então, evitar adubações nitrogenadas, utilizar matéria orgânica sempre curtida e mudas de procedência, né? Em relação à cigatoca, também ela é vista muito na nossa região aqui. Ela sempre se desenvolve mais em períodos chuvosos, né? Alta umidade e temperatura elevada. E hoje o controle é feito através de aplicação de fungicidas. É um controle eficaz, né? Se você seguir à risca ali as orientações, as dosagens, né? A época de aplicação certa, você consegue fazer um controle bem eficaz. Os sintomas é bem clássico, começam nas folhas jovens com manchas verde e amareladas, né? E vão se progredindo, né? Até chegar nesse caso mais extremo, que causa necrose. Ao redor dessa necrose fica a mancha amarela, fica a margem preta também, né?
O que isso vai causar? Diminui a área fotossintética, né? A planta diminui sua produção, sem área fotossintética e produção, né? Em casos mais drásticos, causa até a morte da planta. Hoje elas reduzem cerca de 50% a produção no bananal, e a Copérgia hoje já faz o monitoramento dessa cigatoca. Eu vou comentar um pouco mais à frente, né? Faz o monitoramento da cigatoca e divulga, né, os dados se essa doença está progredindo ou se está sendo controlada na nossa região. Outra doença muito vista na região, só que essa em áreas de cultivo, áreas novas, né, é a mosaica bananeira. Também tem um sintoma bem clássico, né, causa manchas de coloração verde claro, ali como a gente pode ver na foto. Todas as fotos que tem no Data Show foi que eu retirei em visitas ou em visitas, né? Além de causar essas manchas, também um sintoma de eulanismo, e também pode gerar a morte das plantas, né? Ela é causada pelo CMV, né, que é uma doença virótica. Esse vírus é um vírus que também atua na cultura do pepino. E hoje, em relação ao controle, eliminação de plantas doentes, plantas hospedeiras, né, ou tentar controlar o hospedeiro transmissor, e utilizar sempre mudas de procedência. Como eu havia comentado, né, a Copérgia, ela junto com o departamento técnico, ela faz monitoramento biológico da cigatoca. Eu participei de dois processos de monitoramento, né? A gente realizou, então, era feito em 3 pontos estratégicos, né? Dom Pedro de Alcântara, São João do Sul e Praia Grande. Em cada propriedade eram marcadas 10 plantas. Essas plantas a planta mãe não podia ter cacho, e a planta avaliada era sempre a planta filha. Era sempre feita a análise das folhas jovens, né? Onde era feito uma análise visual e era dado números, uma numeração para cada grau de infestação dessa doença, né? E depois, no final, era feito somatório. A partir de um certo número, a doença estava se progredindo na região e se recomendava daí fazer o controle imediato ou naquela semana. E também, quando era abaixo dessa somatória, né, não se recomendava daí fazer nenhuma aplicação e só ficar, vamos dizer assim, atento à condição meteorológica, né? Aqui tem um quadro, essa primeira foto, né? Era como era realizado, né? Além de fazer a análise visual da doença, era feita a contagem de folhas, para ver se essa planta estava se desenvolvendo bem. Todos esses dados eram, a Copérgia fazia um informativo, divulgava nos seus sites oficiais, grupos de WhatsApp e até mesmo os vendedores externos passavam para os produtores, né? Aqui tem uma recomendação, né? A primeira aplicação de tilt, a segunda de Purotop, né? Naquele dia que a gente fez, a doença estava se mantendo e não era recomendado, então, a necessidade de aplicação, né? Porque a doença, além de não estar se mantendo, o clima naquela época era um clima estável. Outro ponto muito importante que eu pude presenciar no meu estágio é a prescrição do receituário agronômico. Já que eu fiz meu estágio na agropecuária, era vendido muito veneno, muito agrotóxico. Então, uma forma do próprio técnico se proteger era utilizando o receituário agronômico, né? Nele vêm as informações e orientações técnicas diante do agrotóxico vendido, né? Vem utilização de EPI, orientação de utilização de EPI, de dosagem, aplicações, em caso de acidente, como é que deve se proceder. Também vi orientações também em relação ao aguardar e entregar esse material, esse vidro usado, no caso, né? E além de informações como cultura, né, tinha muitas informações nesse receituário agronômico, né? Outro ponto importante também
que também vem contido no receituário agronômico, é em relação à evolução das embalagens. A Copérgia fazia o recolhimento e encaminhava até a empresa responsável, né? A gente sempre passava aos produtores, então, realizar a tríplice lavagem. Essa tríplice lavagem sempre dentro do tanque, para evitar a contaminação do solo e a solo freático. Após essa tríplice lavagem, perfurar, né? Para que não aconteça dele reutilizar essa embalagem utilizando outro veneno ou mais diversos fins, e acabar acontecendo um acidente, alguma coisa que a gente não espera. O produtor ele pode ficar com essa embalagem até em 1 ano, e a Copérgia fazia o recolhimento e encaminhava, então, até a Araçu, que é a empresa responsável para dar um fim certo para essa embalagem. Em relação aos conhecimentos certos adquiridos, eu acredito que foi muito importante para mim, para meu crescimento profissional. Além de eu, foi meu primeiro contato, então, com uma laje agropecuária, vivenciei, então, uma rotina, pude estar presente em alguns negócios, então a gente pôde acompanhar, ver como é que funciona, e também a gente presença direta com o produtor, né? A gente convive, vê as vivências que ele tem, né? Que são de grandes valias. Também eles passam lições de vidas, de esforço, né? Para seguir nesse ramo da agricultura que hoje não está fácil. Então eles passavam sonhos, objetivos, vontades, esforços para nós. Pude presenciar diversas práticas, né? Então aprendi bastante, pude relacionar a parte teórica com a parte prática, né? E o papel do engenheiro agrônomo, que além de passar informações, orientar, né? Então ele está ali para ajudar, de modo geral, esse agricultor para que ele consiga ter o melhor desempenho na sua propriedade. Eu avalio as minhas atividades, avalio de forma ótima, aprendi bastante, o convívio com a equipe técnica e a parte rural foi ótima. E também, um ponto mais importante, que a gente consiga associar, então, as informações adquiridas ao longo da nossa jornada com a parte técnica, né? Considerações finais. Eu acredito, então, que o estágio ele é muito importante, tanto para o desenvolvimento profissional como pessoal. A gente aprende muito, aprende a lidar com o produtor, aprende a lidar com outros profissionais, né? Quero agradecer a Copérgia e a todo mundo que pôde estar me ajudando no meu estágio, os funcionários, os sócios, eles me acolheram de forma muito boa, aprendi bastante, eles me ensinaram bastante. E aqui as minhas referências. E eu fico aberto a tirar alguma dúvida. Ok, Anderson, então obrigado pela apresentação, né, do relatório. A gente vai de imediato passar então para a banca, né, que tanto o professor Ayrton, o professor Carlos Krause, né? Então não sei qual dos dois que quer começar aqui, por ordem, né? Tanto o Ayrton como o Carlos aí para fazer então as arguições no teu relatório de estágio, né? Trabalho de estágio. Eu acho que tu podia dar o toque final, tu é muito mais especialista nas partes de banana. Tudo bem. E eu tenho bastante experiência em cooperativismo, né? Alguns questionamentos. Trabalhei 10 anos próximo da maior do Brasil, o AMO, enfiado lá, meio Emater, meio assessor do cooperativismo. Então é o seguinte, eu não sei, o Kraus, não sei o que tu acha melhor, se tu vai complementar melhor no final. Eu deixo para te escolher, ou vai antes ou eu vou, né? Aí, como eu disse, né? Eu abro mão para você começar, mas se tu quiser, eu começo também. Então, eu inicio até porque eu acho que tu poderia fazer um fechamento melhor nessa área de fruticultura. Tudo bem, então é o seguinte, eu vou ter que abrir aqui, não sei se eu posso apresentar agora. Como é que eu faria? Anderson, tu tem que tirar a tua apresentação, Anderson, lá embaixo. Anderson. Deixa eu ver aqui. Aí. Tá, então agora eu vou apresentar a tela
tela inteira aqui, eu não sei se eu vou eu estou aprendendo um pouco mais coisas aqui, deixa eu ver. Apresentar agora, ou uma janela ou uma tela inteira, tanto faz. Apresentar agora lá embaixo, tu quer colocar o teu... Tá, aí talvez eu não apareça direto aqui, então vou então permitir aqui, vou abrir. Eu não sei se está aparecendo aqui o relatório de estágio, tá ok? Ok. Uhum. Tá aparecendo aí, pessoal? Tá aparecendo ok, tá correto, Ayrton. Uhum. Tá, eu vou dar uma discorrida aqui em cima, então tem uma coisa assim, que é mais uma recomendação, isso não invalida o relatório. Primeiro, eu agradeço por participar, a gente sempre enriquece o nosso conhecimento, independente da experiência que nós tenhamos, e então é sempre uma oportunidade para fazer algumas contribuições, e dentro, assim, o que eu notei, assim, tem algumas coisas, depois eu envio a minha cópia. Questão de acentuação, e a maioria dos alunos e até colegas têm dificuldade de trabalhar com o ver tudo. Aí as pessoas acham que vai sair impresso, aquilo, eu já me acostumei. Então por exemplo, aqui aparece dúvidas, né? Então isso aqui vai acentuado. Então eu coloquei em vermelho. Algumas coisas assim, por exemplo, agradecimento. Agradecimento não pertence a nós, né? Mas sempre alguma coisa de português, sempre a gente faz uma contribuição. Então, ao longo aqueles aqui, eu acho que é craseado. Não sei aí, Krause, o que tu acha? Então, vou botar em vermelho aqui, depois de Cilda, a partir de que a gente sai da banca aqui, no meu ponto de vista, é com orientador e orientado aí. Então, está em vermelho. Então, apareceu, por exemplo, aqui no resumo, novamente, a questão de estágio. Às vezes aparece 2 espaços, 3 espaços. Aí, no ver tudo, é possível enxergar isso. Então, depois eu farei algumas perguntas com relação a cooperativismo em si. Então, estou seguindo adiante. Aqui não tinha muita coisa. Aqui, por exemplo. Então, pitaia escreve com o Y vem no final, mais no final, né? Acho eu, né? Então, isso é mais uma cultura que a Cooper já vem se preocupando, porque tem demanda, então nós somos culpados disso aí no Instituto, né, Krause? E VAR. Lógico. E com muito orgulho, né? Então, a gente contribuindo aí para a existência hoje até de pesquisadores nessa área. Então, foi a cultura da banana, mas evidentemente que hoje o técnico, ele tem, talvez, ser mais especialista numa cultura, dependendo da empresa, mas você trabalha com agricultores que, por exemplo, ali os Lamarck, ali na Vila Bittencourt, foi aluno nosso, o Brian, então eles são especialistas em banana, mas já estão sendo especialistas em pitaia também. Então, as oportunidades são muitas aí, só seguir um pouquinho adiante. Me chamou a atenção aqui, Pacovan. Eu conheci isso aqui quando vocês não eram nem projeto, né, Anderson? E a maioria aqui, 1979, em Roraima, quase na divisa com a Venezuela. Então, eu acho que é com N. Então, não sei se tem essa banana aqui na região, ela está citada, né? Porque tinha bananas lá com mais de 300 bananas lá em cima na Serra de Pacaraima. Aí eu estou me lembrando, assim, lá tem muito tipo de banana, né? Uma diversidade muito grande. Novamente, aqui,
Bom, o que está falando aqui? Praia Grande e tal. Eu vou fazer alguns questionamentos aqui adiante, e aí é uma visão minha, tá? E só que, no meu ponto de vista, por que eu coloquei em vermelho aqui? É porque não tinha um espaço aqui entre doenças e a citação da Embrapa 2004. Então, eu entendo assim, tem que ter um espaço, né? Tá ok, pessoal? Eu não sou muito bom nisso aí, né? Então, o que é isso aqui? Sintomas do mal do Panamá. Gente, eu vou fazer um questionamento aí. E isso vem acontecendo. Mais cedo, mais tarde, isso será... eu acho que tem coisas assim que nós vamos perdendo dentro do Instituto. Por exemplo, aquele trabalho fantástico dos Lamarck, o pai e o tio do Brian. Aquele manejo de bananais, que muitas vezes o que acontece? A gente vai se ligando a outras coisas, e eu acho que tem trabalhos que deveriam fazer parte do ensino dos alunos. É um manejo muito diferenciado, que já teve, inclusive, tese de mestrado aqui de Lages, estudando a parte fauna do solo, mas caberiam outros estágios, e eu vejo escrito o seguinte: o mal do Panamá inicia em Reboleiras. Eu tenho, digamos assim, não tenho muito adeptos com relação a essas observações, mas eu cravo essa observação. Mais cedo, mais tarde, ela se tornará realidade. Inicia num ponto e se amplia numa reboleira. Eu gostaria de sair algum estudo que questionasse isso daí. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes ali você tem um problema de mau manejo de solo, ou compactação, uma série de coisas. Então, ali provavelmente, ou vai ter nematóide, que é a porta de entrada, e assim por diante. Estou fazendo questionamentos para um profissional que vai estar no campo. Nós somos... nós fazemos treinos com vocês, né? Você é praticamente agrônomo, né, o Anderson? E os colegas aí depois comentem. Um grande desafio está acontecendo no sítio do João Paulo. Solo arenoso, muito propício para nematóide. A banana é a maçã, e tá sadio, cara, não tem nada na folha. E aí o que é o manejo? Camada de palha com esterco, uma série de coisas. Então me chamou a atenção aquilo dali, são modelos assim que a gente enxerga. Então eu queria saber da tua opinião, Anderson. O que você acha das recomendações, por exemplo, de eliminar o bananal? Tu concorda com isso? Não, pode abrir o microfone. E também você é livre para pensar do jeito que você quiser. Porque, de repente, você tem uma situação onde colegas pensam diferente, então não tem problema. Eu acho que eliminar seria errado, né? Porque tu vai ficar sem fonte de renda naquele período de tempo, né? Tu deveria trabalhar, então, com algum método aí, usar algum método de controle alternativo, tentar fazer outra coisa, né? Mas eliminar eu acho que não seria o mais indicado, né? Apesar de tudo que tu lê indica isso, né? Eu estou fazendo esse questionamento porque, evidentemente, você já é um profissional, já passou pelo estágio, uma questão de tempo, aí você é colega de profissão. E as coisas que têm ocorrido, de repente, certos especialistas de determinadas áreas ditam, só que o conhecimento agronômico é muito amplo. E a questão, por exemplo, que se sabe hoje é que o controle de nematóides está muito mais relacionado com manejo de solo de base ecológica, envolvendo aeração, drenagem,
adubações equilibradas, como você falou aí. Eu sei que eu tinha um treinamento lá no ano de 1990, tive aulas lá em Viçosa, estava fazendo um curso de especialização, e foi apresentado um trabalho lá do Espírito Santo, da Incapa, empresa capixaba de pesquisa, e agora é Incaper, né, de que o equilíbrio de cálcio e magnésio diminuía muito esse problema. Tá? Só estou chamando a atenção aí. Eu acho que a minha principal participação aqui. Então, tu pode ver que tem aqui, então, geralmente na segunda e terceira folhas, sei lá, os colegas que vejam como escrever melhor isso daqui. Eu acho que fica... vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E eu ia te perguntar só o seguinte, mais uma questão. Não sei se você vai ficar dentro da Copérgia, eu acho que é uma empresa fantástica, mas eu te faço o seguinte questionamento. As cooperativas surgiram de certas necessidades, isso que motivaram. Agora, uma pergunta, por que a maioria das cooperativas ela surgiu ali no final da década de 60 e início da década de 70. Então, lá para trás eram as tritículas, normalmente. Então, Cotri, não sei o quê, Cotri, que era cooperativa tritícula. Isso mais lá para trás. Foi só da necessidade dos produtores ou tu acha que teve, digamos, um trabalho de extensão em cima disso? Ou teve planos como é que se chama, de constituição de cooperativas aí no início do grande crescimento da agricultura empresarial? O exemplo da Copérgia, o seu Joaquim, que foi o agrônomo que encabeçou a ideia, né, certamente já tinha uma visão de futuro, né? Ele trabalhava com os agricultores e foi estimulando essa ideia, né? Então não é só em relação a solucionar problemas, né? A visão de futuro também, né? Buscando melhoria de modo geral, né? Bom, aí eu faria a última pergunta. Eu só fazia assim mais de um mês que eu fui assessor de cooperativismo e a gente chamava Aspone, você sabe o que é Aspone, né? Mas na verdade a gente fazia um cooperativo bem interessante dentro da maior do Brasil. O que levou, assim, na minha opinião, nesse período aí, final da década de 60, início da década de 70, foram necessidades e um trabalho de extensão. Tanto é que o já não mais presidente, mas foi por muito tempo da Coamo, ele era da Emater do Paraná, ele fez o trabalho, depois ele virou presidente da cooperativa, dessa maior do Brasil. Eram as necessidades de armazenagem, compra em comum, venda em comum, assistência técnica e etc. Você acha hoje que não existiriam outras necessidades para a formulação de outras formas de cooperação? Por exemplo, como é que seriam as formas de cooperação e organização das cadeias produtivas para produtos como açafrão, tupinambor, que você viu lá dentro da escola? A Copérgia assume isso aí, não assume, ou deveriam se formar outras formas de cooperação que não necessariamente a cooperativa essa mais tradicional? O que tu acha disso? Hoje a Copérgia está começando a trabalhar com a pitaia, que é uma fruta que tem menos produção, né? Mas, de modo geral, deveria surgir outra, né? A Copérgia não é que ela não tem o objetivo de buscar essas culturas mais familiares, né? Mas se surgir outra cooperativa mais familiar, agregaria mais valor a esses produtos, né? Do que a Copérgia em si comprar ou distribuir, né? Eu estou falando isso, Anderson, até porque você é um profissional que vai estar no mercado e muitos alunos, enquanto alunos dentro da escola, eles não têm essa visão. Depois começam a atuar com
dentro dessas, não da cooperativa formal, mas novas formas de empreendedorismo que são formas de cooperação. Por exemplo, eu digo o seguinte, o Plínio, em Santa Rosa do Sul, ele vai montar uma agroindústria. Toda a dificuldade, como foram esses pioneiros. Então, até que ponto isso não é uma nova forma de cooperação diferente da cooperativa tradicional em seu papel, inclusive emprega muitos ex-alunos do IAC. Desculpe pelo longo tempo, eu só queria fazer uns questionamentos para um colega que está logo entrando no mercado aí, precisa se achar para onde vai atuar e colaborar com a sociedade. Então, fecho por aqui minha participação e agradeço realmente pela oportunidade. E aí, só tira fora a tua apresentação, se o Krause quiser expor a apresentação. Finaliza a apresentação, isso. Ok, então, uma boa noite a todos, uma satisfação encontrar aqui os colegas, né, rever a Lidiane, os colegas professores Ayrton, Ivar, assim, a satisfação de encontrar o Anderson terminando aqui uma etapa importante, a gente fazendo parte, então, agradeço aqui o convite, né, do orientador, professor Ivar, e de você, Anderson, que está terminando agora toda essa etapa, né, o esforço que tu alegou ali nos agradecimentos, a gente vê que tu reconhece, né, que tu teve apoio de muitas pessoas, isso é bonito também, tá? E, então, desde já eu parabenizo todos. É claro que aqui, quando a gente vai é convidado para fazer essa análise, eu gostaria que vocês entendessem, principalmente você, né, Anderson, que os apontamentos que a gente vai fazer, como o professor Ayrton, da mesma forma, eles são no sentido construtivo, né? Porque, como o Ayrton disse, tu já é praticamente um agrônomo, né? Mas a gente tem que aproveitar todos os momentos da vida acadêmica, inclusive esse aqui, que é um dos últimos suspiros, para a gente dar a contribuição. A gente está aqui, o Ivar, o Ayrton, a coordenação de extensão na pessoa da Lidiane. Assim, em toda a tua vida acadêmica aqui, tu recebeu informações, treinamento, né? E esse momento não deixa de ser assim também, é o apagar da vela, como se diz, mas a gente também não perde essa oportunidade, tá? Então, eu gostaria que te olhasse, assim, com um olhar construtivo, as observações que a gente vai fazer para ti, tá, Anderson? Até porque a gente te quer muito bem e nós queremos que você represente muito bem o nome da nossa instituição, agora que tu vai partir para o mercado de trabalho. Então, eu até depois vou apresentar o texto ali, mas o Ayrton já passou por completo, fez observações, algumas que eu também tinha feito, então, eu vou começar te fazendo umas perguntas. Ali na tua apresentação também, e no estágio, aqui no relatório, tu apontou uma abreviação, TRR, que seria alguma das atividades da cooperativa. E eu não sei se eu estava desligado no momento ali que tu falou, mas no relatório faltou tu explicar o que é esse código, né? Porque para o leitor, assim, ele se bate com aquela abreviação e não faz ideia nenhuma. Claro que se eu fosse pesquisar, provavelmente eu ia descobrir o que é o TRR, mas eu gostaria de saber apenas lendo o teu documento. Então, ao deixar já a sugestão para que tu coloque por extenso, pelo menos na primeira vez que aparece esse termo no teu relatório, eu te dou aqui a oportunidade de tu me explicar o que é esse TRR ali da Cooperja. Agora, a sigla certinha eu vou saber, mas eu vou tentar explicar para o professor, né? Em relação ao transporte rodoviários, né? Eles têm alguma coisa de transporte, daí eles trabalham, não tipo, alugando para os outros, mas para si mesmo, no caso, né? Ah, certo. Eles têm um braço lá responsável pelos transportes, o que é normal de uma empresa desse tamanho. Legal. Mas então fica a minha sugestão lá de você colocar para o resto. Daí... Anderson, na revisão, você falou lá do mal do Panamá e das cultivares que têm alguma resistência e as que são mais suscetíveis. Mas quando tu apresentou nas atividades envolvidas, eu senti falta de algumas coisas. Entre elas, você me dizer quais as cultivares aqui que são produzidas na região ou que você visitou, que são suscetíveis, que estão com este problema. Tua família planta, né? Mas não é banana, é isso? Tua família é produtora de banana? Não, a gente trabalha com
Com fumo, com na fumo, verdade. certo. Não com banana, Fumo, tá. Mas eu não sei se tu teve a oportunidade, ou lembra, nas visitas que fez, por exemplo, na foto que tu tirou, que cultivar era a que estava apresentando o mal do Panamá? Aquela que a gente viu na presença foi na propriedade lá em Praia Grande, era branca, ela não estava muito atacada, assim, vamos dizer que ela tinha até uma tolerância para essa, mas a gente podia verificar alguns sintomas, algumas reboleiras, iniciando no caso, né? Mas, de modo geral, assim, eram bem aleatórios na propriedade, né? Daí o que o técnico recomendou ele tentar trocar, iniciar nessas áreas onde tem esse maior infestação, utilizar uma variedade resistente, né? E arrancar esses pés, né? E terminar com esses pés, eliminar esses pés, de modo geral, seria isso que eles passaram para nós, né? Certo. Eu vi que no teu texto ali, você falou que cultivares resistentes recomendadas aqui, que já está nas atividades envolvidas, seriam a Galil 18 e a Platina. Inclusive, eu deixei lá no texto marcado que tu não separou elas por vírgula, ficou como se fosse a mesma coisa. Na verdade, são duas diferentes. Inclusive, lá na tua revisão, tu fala BRS Platina, né? Que seria o nome completo dela. E a Galil, que é uma hondurenha, se eu não me engano. Certo? Então, a Copérgia está recomendando essas duas, a Copérgia tem vamos dizer, uma linha em contato com produtores de muda dessas duas cultivares. Foi o pessoal da Copérgia que recomendou essas duas cultivares ali? Na hora que a gente fez a visita, né, o proprietário até estava com nós lá, o que a gente pode fazer, né? Além dessas recomendações que ele tinha passado, o técnico, na verdade, recomendou, tem esses duas cultivares, são mais tolerantes. A Platina, a gente até tinha um contato para passar para o produtor, né, o viveiro, no caso. Tá. A outra daí não tinha um contato, ele teria que buscar de forma própria, né? Mas foi passado para ele, tem essas duas, né? Se você tiver interesse, né? Daí perde uma até ela fazer o intermédio, a outra daí o proprietário tinha que buscar de forma própria, sozinha daí. Tá, mas então existe um certo trabalho de intermediação da Copérgia, é isso? Ele, faz um levantamento com os agricultores, anota os interessados, as quantidades, e encomenda e intermedia essa compra. É isso? Eles fazem isso? Fazem. Até para ajudar o proprietário, né? Que às vezes o proprietário quer pouca quantidade, né? Daí eles fazem um conjunto ali, compram bastante quantidade, fazem uma arremessada e no fim, como é uma cooperativa, né? Beneficia o preço e tudo mais, né? Ajuda de modo geral, né? Interessante. Então, talvez tu pudesse até não te colocar como uma obrigação, mas essa informação seria importante estar no relatório, por exemplo, que a cooperativa faz essa intermediação de compra entendeu? Porque agora eu estou perguntando para ti aqui que tu teve contato com essa informação, né? Que é um complemento importante para a gente entender o todo. O produtor sempre acaba perguntando, qual que é o cultivar? Tal, vocês têm como ajeitar para nós? E assim surgiu a ideia e a Copérgia acabou que tomou a frente nessa parte também, né? Ok. Tu sabe que essas que você citou, a Platina e a Galil, a Galil nem é comumente plantada aqui na região, e a Platina está começando agora, eu acho que principalmente por iniciativa da Copérgia, né? Mas os produtores que têm alguma banana aqui resistente ao mal do Panamá, tem a banana do tipo chamada caturra, né? Que principalmente é cultivar nanicão, que o pessoal planta aqui. Alguns produtores têm uma parte, né? Apesar dos plantios aqui serem predominantemente da banana prata, aqui tem alguns produtores da banana do grupo da caturra, né? Enquanto que no norte de Santa Catarina o que predomina é essas cultivares do grupo da caturra. Essas são, vamos dizer, consideradas tolerantes ao mal do Panamá. Tu ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Até o proprietário não, o departamento técnico sempre recomendava, né? Utilize cultivares nanicão, tem uma tolerância, né? Não vão ser resistentes no caso, né? Tá. Mas de modo geral, se a gente via quase todo o bananal tinha algum pé de mal do Panamá, mas de modo geral, se não era algo que, claro, que acabava que ia infestando o resto da propriedade, né? Mas não era algo que causasse tanta preocupação para os proprietários, né? Normalmente eles tinham mais preocupação com cigatoca ou com outra doença, até mesmo com o boneco da bananeira.
e deixava um pouco mais de lado essa relação aí com o Mal do Panamá. Perfeito. E tá certo, eu tenho que lembrar que o Ayrton falou que faz todo sentido, porque se tu pegar os livros, professor Ayrton, os livros todos de banana que tem na biblioteca, eles dizem, encontrou a planta, elimina as que estão na volta, usa algum produto ali para esterilizar onde era a cova, e na verdade os produtores já sabem isso que você falou. Às vezes tu simplesmente não faz nada, não é isso, Anderson? E dali no ano seguinte, na safra seguinte, ela se recupera, aquela reboleira que estaria condenada, ela se recupera. Diferente, como eu disse, do que está escrito em qualquer livro que está ali. Então, a gente tem que também, assim, ouvir, né, e valorizar essa experiência dos agricultores, né? Afinal, a gente estuda alguma coisa ali, mas eles estão dia a dia convivendo com aquilo. Então, até para não dar com os burros na água, né? Porque o agricultor sabe, é bem difícil conquistar a confiança do agricultor e muito fácil perder, né? Porque, assim, ó, uma deslizada assim, tu perde aquela credibilidade com o agricultor. Então, legal isso. Alguma coisa tu ouviu falar nessas tuas andanças sobre a raça 4 do Mal do Panamá, que está ameaçando aqui a nossa região, e aí ela seria também, assim, causaria efeito, prejudicaria até as hoje consideradas tolerantes cultivares de banana? Foi feito algum comentário sobre a raça 4, a iminência dela entrar aqui na nossa região? Até que eu saio muito com o Diogo, né? Não sei se estudou na escola, ele é responsável pela parte de banana e maracujá, da parte de frutas da Copérgia ali, né? Ele até comentou por cima que tem uma expectativa de, nos próximos anos, aí essa raça 4 entrar forte, mas que por enquanto é só expectativa, assim, né? E eles não estão alertando, não estão deixando os proprietários, os agricultores muito nervosos, né? Daí, por enquanto, não tem nada assim que consiga controlar, então eles estão deixando meio quieto, na verdade. Foi o que ele comentou, né? E comentaram alguma coisa sobre o moco, que é uma doença bacteriana prejudicial, mais grave ainda do que o mal do Panamá, e que, teoricamente, Santa Catarina é livre, na verdade não é, porque eu já encontrei moco aqui em Santa Catarina, né? Mas a SIDASC faz um trabalho de fiscalização constante, né, para tentar identificar focos e eliminá-los na medida que encontrar. No teu estágio, teve algum contato, alguma conversa sobre a questão do moco da bananeira ou não? Não tive nenhum contato, não me passaram nada, não estou sabendo agora da doença pela boca do professor, no caso. Ok, mas se, como o professor Ayrton falou, se tu vier trabalhar com banana, com certeza tu fique atento aí à questão do moco. Uhum. Assim, na questão da cigatoca, eu vi que tu colocou a figurinha lá da recomendação de aplicação, um aviso, né, da modelo da Copérgia, mas era de antes do teu estágio. Durante o teu estágio, não saiu nenhuma recomendação dessas, e aí tu aproveitou uma figurinha mais antiga para poder falar sobre o tema? Foi isso? Não, a figurinha tem até eu na foto, professor. Só se... Poxa, mas aí eu me perdi. Bom, vamos ver aqui, ó. A figura está no relatório. Ela está na página 22. Eu vou botar aqui. Não, deve ter lançado não, esse... Eu vi Sim, o que está tu na foto é a planilha onde vocês fazem o monitoramento. Eu estou falando daquele aviso para os produtores aplicarem o produto. Ah, sim, é porque normalmente a gente faz a... Esse aqui, o Copérgia Informa. Né, deixa eu ver... Isso está na data de 21/1/20. Não, eu estava em período de estágio, professor. É porque... Ah, não, verdade. É 12 deve ter informado errado. Aqui está 6/10. É porque em 2020 eles devem ter... Essas foram as que aconteceram a ti. E a próxima é 21/1. Verdade, aí erro meu. Eu só olhei as datas de baixo, tinha a data do meio ali. Tá, erro meu. Ô, Anderson, os produtos, como é que é feita a escolha dos produtos? Aqui tem 2 produtos, né, recomendados. A Copérgia tem
Qual é a quantidade tem uma gama bem grande de para a cigatoca? A gente faz o monitoramento, se a doença está na análise aí, quantidade de pontuação, e junto com o clima, né, eles passam a orientação, a aplicação de fungicida. Normalmente eles aplicam o nativo, o score, o pure top, sempre se recomenda intercalar, né, e fazer a aplicação normalmente com o canhão, né, que é que melhor se espalha, né, e até tem agricultores que não tem um canhão e fazem bomba costal, mas a aplicação não fica bem uniforme, fica bem deficiente, né, então recomenda fazer canhão, normalmente eles recomendam de 400 a 350, 400 litros por ml por hectare. Essa é a recomendação que eles passam, né? E normalmente controla bem. Se o piloto, no caso o trator do canhão for um piloto já experiente, controla bem. Ok, mas eles ficam na faixa ali, não chega a 5 produtos diferentes, que eles variam, vamos dizer assim. Eles variam, mas ficam num universo de uns 5 produtos, tu diria? Nos 5 produtos. É nativo, score, pure top, Amistar top, e acho que seriam esses aí, de modo geral. De modo geral, mesmo o agricultor gosta de trabalhar com nativo, tilt e pure top. Esses 3, eles que confiam, né? É verdade, porque não é só o agricultor, isso é inerente ao ser humano. O ser humano não gosta muito de mudanças, né? Do tipo, difícil, né? Seguir aquele ditado, o time que está ganhando não mexe, né? Mas tu sabe que existem mais de 70, deve ter uns 100, perto de 100 produtos, 100 agrotóxicos diferentes para a cigatoca, né? Amarela, registrados. Então, você como um novo profissional para entrar no mercado, talvez também tenha que vir dar esse sangue novo, esse gás novo, e pelo menos lembrar disso, né? Que talvez tenha que se olhar um pouco para fora desse grupo dos 5 produtos que os produtores mais gostam e procurar, de repente, alguma inovação, algum produto que seja menos agressivo ao solo, por exemplo, a microvida do solo, ou menos tóxico para o agricultor e tal, e que possa ter também esses índices de eficiência que eles enxergam nesse grupo de produtos principais, né? Porque sabes que é muito difícil, né? Fazer um experimento e testar qual produto é mais eficiente, porque muda a época do ano, muda cultivar, muda o jeito de aplicar, o clima, tá de um jeito num momento que tu aplica, e outra, não tem como fazer um experimento com 70 produtos, né? Tu consegue escolher, testar alguns poucos ali, mas não com todos os possíveis de uso. Né? Mas aqui é só um lembrete, né? Como tu é sangue novo aí na profissão, não deixa escapar tudo isso que tu ouviu e discutiu durante a tua formação acadêmica. Legal, Anderson. Anderson, na verdade, em termos de conteúdo no relatório, eu vou colocar, eu só achei um quesito lá que eu vou sugerir você verificar e ter que mudar. As outras coisinhas são de formato, de redação, certo? Aqueles pontos que o professor ali, Ayrton, já passou praticamente todos, tá? Mas eu vou te mostrar aqui um ponto que me chamou a atenção, e aí você tem que verificar. Provavelmente tem um equívoco na pressa aqui que ficou, que é o seguinte, ó. É dizer que o agricultor, ó, tem que devolver as embalagens com as notas fiscais, tá? A nota fiscal, eu não tenho conhecimento que o agricultor tenha que devolver, até porque a nota fiscal, ela é do agricultor, é propriedade privada do agricultor. Ele até precisa ficar com a nota fiscal para sei lá, para os seus registros, para os seus controles, para prestação de contas, para o que quer seja, não interessa, é dele, tá? Então, esse aspecto aqui, de ter que devolver a nota fiscal, eu peço que tu revise, confira. No meu conhecimento, ele tem que devolver a embalagem, mas de forma nenhuma ele vai entregar a nota fiscal, que é propriedade dele, até a comprovação das mais diversas formas, né, para as mais diversas necessidades. Ok, Anderson? Depois, deve ter passado lá e eu me confundi. Mas como eu te disse, foi o único ponto em relação ao conteúdo, assim, que me chamou a atenção e eu faço essa ressalva aqui para você, tá? O resto são questões no texto aqui, que como o professor Ayrton já apresentou,
eu também deixei marcado, eu vou te encaminhar o e-mail com essas sugestões, para você avaliar se incorpora ou não elas. Eu queria só fazer uma lembrança, é o seguinte, Anderson, aqui uma sugestão para ti. Teve vários pontos no relatório onde você, vamos dizer, deu uma pecada com relação à concordância nominal, a concordância em número e a concordância em gênero, certo? E você, como profissional, tem que cuidar muito com isso, principalmente na formalidade escrita. Quando a gente está falando, isso é normal, né? Até para se entrosar melhor com os agricultores, a gente fala, e entre nós, é normal a gente cortar as palavras, cortar os S's, tá? Mas num trabalho acadêmico, tu tem que cuidar, e eu tenho certeza que isso é uma coisa que tu conhece, que tu sabe, foi talvez mais por descuido. Eu vou citar uns exemplos, ó. Práticas agronômicas. Então, práticas agronômicas, tá? Agora, no teu slide mesmo estava lá, jornada acadêmicas. Não, é jornadas. As propriedade. Não, as propriedades, ok? Por exemplo, era marcada 10 plantas. Não, aí eram marcadas 10 plantas. Nervuras secundárias, tá? Níveis satisfatório. Não, satisfatórios. Cultivares resistentes, e assim vai, tá? Então, minha sugestão é, no trabalho escrito, você tomar cuidado com isso, tá? Na fala normal, assim, no falar, não tem problema nenhum. E eu tenho certeza que tu sabe isso, talvez foi a pressa, como a gente está perto aqui do último prazo que a coordenação deu para a formatura, e eu vi que teu estágio foi até esse mês de maio, então é normal a gente atropelar um pouco as coisas, e nós estamos fazendo o nosso papel aqui de te alertar, como eu disse no começo, desses pequenos ajustes que tem que fazer. Aí tem a questão dos assentos, o professor Ayrton apontou vários lugares ali, né? O estágio, por exemplo, estágio, prática, são palavras que tu sabe que tem acento, né? E aí tu descuidou isso, muito cuidado, e também tem a questão da crase que o professor Ayrton levantou. Em vários momentos, tu confunde a questão da crase. Inclusive, eu vou te deixar a seguinte sugestão. Dá uma olhadinha, hoje em dia é fácil, tu tem professores automáticos aí na internet, pega uma aulinha, uma regrinha numa página de português da crase, porque é normal a gente esquecer, a gente sabe que a gente acaba cuidando mais o lado técnico e não dá muita importância para a questão do escrever, tá? E a crase realmente é um complicador na língua brasileira, né? Na língua portuguesa, né? A brasileirada, vamos dizer assim, tá? Mas eu estou te deixando como sugestão. Ó, vamos lembrar quando é que tem crase e quando é que não tem crase, que nem o professor Ayrton lembrou naquela passagem lá, naquele pensamento ali, tem crase ali, né? Então, pegar uma aulinha ali, tu vai gastar uns 15 minutos para ver as regrinhas da crase e depois você treina. Isso é importante, tá? Porque tem vários pontos, praticamente todos ali no relatório, onde exigir a crase, tem algum equívoco, certo? E às vezes tu fez todo o teu trabalho de campo, né? Tu fez todas essas viagens, se dedicou para fazer o relatório, e às vezes lá um acentinho errado deprecia um trabalho que é muito bonito. Tá? Então, deixo essa sugestão aí para você. No mais, desculpe ocupar tanto tempo, queria de novo agradecer aqui a companhia de vocês, a paciência de vocês. Anderson, pedir que você entenda as sugestões como construtivas e te desejar muita sorte, né? Muito sucesso na tua vida profissional, que eu tenho certeza que vai ser brilhante com o teu empenho, com a tua dedicação de sempre, continue assim, perseverante, que você vai longe. Tá bom? Sucesso para ti, muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Então, obrigado, Krause, né, o professor Ayrton, né, pela exposição, pelas arguições, né, eu acho que o Anderson, eu fiz a primeira correção, a gente sempre fala, a gente fala para os orientados, né, para os orientadores, para os professores sempre, né, que é para deixar evoluir, é uma característica minha, né, de nós aprendermos no final da 9 fases, né, qual é a dificuldade que o estagiário tem, né, então, lógico, o Anderson colocou, professor, eu quero defender logo, porque em julho está chegando aí, né, então, lógico, escrever. Então, a gente faz uma correção, eu deixo ele trabalhar, desenvolver o trabalho, né? Eu também tenho um novo ajuste aqui que eu deixei guardado, né? Então, sempre é aquela questão, assim, de
nós aprendermos, né, e verificar onde é que estão as falhas, não é falhas, né, as dificuldades que cada um tem, que leva da bagagem profissional desde a infância, né, até a juventude, né, as nossas facilidades, os nossos erros, os nossos acertos, cada um tem as suas, né, mas isso que eu deixo o aluno trabalhar, desenvolver, né, junto com a banca, né, fazer o perfil final. Porque se eu corrigir tudo, levar tudo serinho, né, não, foi o professor que fez. Né? Então, nessa questão eu deixo para a banca, né, discutir junto, trabalhar junto, nós vamos verificar, bom, o que a agronomia tem que fazer para mudar mais, né, corrigir mais desde o início até o fim, né, para eles acertos. Mas é um conjunto todo de trabalho que tem que ser desenvolvido, né, então isso que gratifica, lógico, no final, né, você trabalhar, chegar a esse fim, fez também o TCC, né, com nós aqui, fez o trabalho de estágio, então isso que é gratificante. E o aprendizado, ele é constante, aquilo que o Krause falou, o professor Ayrton falou, né, então na vida aí fora, né, você tem que cuidar desses detalhezinhos, né, mas lógico, aí vem a minha correção, também tem aqui guardada, vai do Krause, vai do professor Ayrton, faz um mescla das três, né, daí tem a Lidiane já pediu, então, para enviar, então, as correções, tem mais agora as notas, a gente vai fazer, a gente encaminha, então, aí, com certeza, né, a gente vai pedir para tu dar uma saidinha, tanto a Lidiane também da coordenação, né, para ficar nós três professores, a gente fecha a nota, e aí depois a gente volta aqui e te dá o retorno, né? Pode ser, Anderson? Pode ser, fico na guarda, então. Essa Lidiane está ali, a Lidiane a gente vai retornar depois aqui, eu vou fechar a gravação. Isso, professor, era só esse detalhe que eu ia comentar com o professor. Fechar a gravação, né? Então tá, a outra parte não precisa gravar. Tá, então, ok. vamos ter gravação.